Hello, everyone, and welcome to this training on leveraging technological innovation, evidence-based decision-making, and South-South cooperation for urban disaster and climate resilience. Por favor, notem que a tradução simultânea está disponível em árabe, chinês, francês, português, russo e espanhol e em linguagem de signos. Por favor, vejam na parte inferior de sua tela o ícone do globo e selecionem a sua língua de preferência. Esse é um treinamento conjunto organizado pela ONU, o Escritório de Cooperação Sul-Sul, a Organização Pan-Americana de Saúde e o Banco de Tecnologia para os Países em Desenvolvimento. Fico feliz com essa colaboração e este é o sexto ano desta interação e cooperação. Nós tivemos mais de 11 sessões, com mais de 6 pelo interesse de todos neste curso e inscrições para este curso. Agora, este treinamento deste ano consiste em 4 sessões online, todas elas online, e hoje é a primeira delas, e nós continuaremos no dia 6, dia 13 e dia 20 de maio. Todas as sessões começarão no mesmo horário, mas três sessões 2, 3 e 4 terão 90 minutos de duração. Hoje nós teremos 2 horas de duração. Essa sessão é para fortalecer as capacidades dos participantes urbanos e stakeholders e parceiros para melhor entenderem e aplicarem técnicas práticas e abordagens para a construção de resiliência para ambientes urbanos se tornarem mais resistentes a questões climáticas. Então, nós temos arcabouços conceituais, ferramentas, inovações tecnológicas e exemplos práticos do Sul Global e do Norte Global. Como mencionado, o curso inclui 4 sessões ao vivo. Hoje, o foco é sobre a aplicação de diagnóstico de resiliência para a gestão de risco de calor extremo. A segunda sessão seria sobre inteligência espacial para fortalecer o processo decisório, terceira sessão sobre soluções tecnológicas para resiliência climática, o impulsionamento de tecnologias, e a quarta sessão será sobre a cooperação e triangulação sul-sul para mitigação de impactos, para a prática de redução de impactos. Muitos de vocês terão certificados. Os certificados de compleção dos cursos serão dados aos participantes que participarem de todas as 4 sessões ao vivo e completarem a pesquisa após o curso. O certificado de participação será assegurado para quem participar de pelo menos uma sessão ao vivo e não conseguirem completar os requerimentos de compleção do curso. Por favor, observem que cada sessão tenha um limite de capacidade de 3.000 participantes e as inscrições são por ordem de chegada. Por favor, percebam que a participação é automática. Os participantes recebem o link para a chamada do Zoom para o seu próprio e-mail. Não precisa confirmar novamente conosco. Se vocês entrarem com o seu endereço de e-mail correto, a sua presença vai ser registrada automaticamente. O link após o curso será enviado após o fim do curso. Os participantes receberão atualizações semanais sobre as informações importantes para as chamadas do Zoom. Então, por favor, priorizem a verificação de seus e-mails. Todos os materiais de treinamento e gravações de sessões serão disponibilizados no website do treinamento. O link está na tela de vocês. Hoje é a primeira sessão de 4 sessões de treinamento e nós teremos a introdução ao impulsionamento de inovação tecnológica, desse processo decisório baseado em decisão e cooperação sul-sul para fortalecer a resiliência contra desastres. Nós teremos exemplos de casos de governos locais com uma pequena prova ao final desta sessão. Então, para que saibam,
Os seus vídeos e microfones estarão desligados durante esse treinamento. No entanto, a janela do chat está aberta para permitir interação entre os participantes. E vocês também podem fazer perguntas, postando essas perguntas na caixinha de perguntas e respostas que vocês vão ver na parte inferior de suas telas. Então, agora que fizemos essas orientações, gostaria de passar para a sessão de abertura com as palavras de abertura da senhorita Al-Khatib. Muito obrigado, colegas, parceiros e amigos de 169 países. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar com vocês hoje, nossos parceiros da ONU, para dar as boas-vindas a vocês ao sexto treinamento anual sobre impulsionamento de inovações tecnológicas, processo decisório baseado em evidências e cooperação Sul-Sul para tratar do risco urbano sistêmico e fortalecer a resiliência contra desastres. Este programa de treinamento tem sido exemplar para demonstrar a cooperação Sul-Sul com seu nível de engajamento, aprendizado entre parceiros e, mais importante, o impacto desta iniciativa muito necessária de construção de capacidades. Desde 2020, este treinamento conjunto trouxe ou reuniu mais de 18 mil profissionais, tornando esta uma das mais vibrantes plataformas para aprendizado real e ação prática. Eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros de longo prazo, o NDR, a PAHO e o Banco Tecnológico para os Países em Desenvolvimento. Também quero reconhecer o apoio generoso dos governos da China e Turquia através do Fundo Sul-Sul da ONU para a Cooperação, que fortalece esta iniciativa global de troca de conhecimentos e inovação. Hoje, mais de 3 bilhões e meio de pessoas vivem em situações vulneráveis ao clima. Cada ano, principalmente no mundo em desenvolvimento, os desastres afetam mais de 200 milhões de pessoas. Mais de 55% da população mundial mora em cidades. Hoje, a urbanização se está acelerando e até 2050 o número vai chegar a 70%, de acordo com a própria ONU. Isso não é uma questão de risco, é uma questão de desenvolvimento. E essas pressões cortam os transversais a todos os objetivos do milênio, especialmente o objetivo 11 sobre cidades e o 13 sobre ação climática, que são centrais para o desenvolvimento para prioridades de desenvolvimento nacionais. Se nós não gerirmos os riscos, nós vamos reverter o progresso. Se construirmos resiliência, vamos acelerar a Agenda 2030. Com esse cenário, a redução de riscos não é mais uma questão técnica, mas sim uma responsabilidade compartilhada de solidariedade global em ação. E enquanto os choques relacionados ao clima se intensificam e se multiplicam, o sul global não está esperando por permissão. Ao contrário, está liderando, desenvolvendo e aplicando soluções práticas, escaláveis e inovadoras em todas as regiões, desde sistemas de inteligência artificial, sistemas de aviso e modelagem de risco baseada em dados, até infraestrutura baseada na natureza, estratégias ancoradas na resiliência local. O Sul Global está demonstrando que é possível. Através da cooperação Sul-Sul, as soluções estão sendo compartilhadas, adaptadas a realidades locais e escaladas, e assegurando que permaneçam contexto específicas, custo-efetivas e impactantes. Enquanto eh, o Sistema Global das Nações Unidas trabalha nesta cooperação, estamos habilitando a conexão entre os pontos, possibilitando troca de conhecimentos e promovendo as melhores práticas. A importância deste treinamento é sua praticalidade, mas também as ações sustentáveis que vocês vão desenvolver. Então, nas próximas semanas, vocês vão ter acesso a ferramentas testadas, estudos de casos reais e as experiências de outros colegas. Por favor, se envolvam e contribuam para adaptar as inovações às suas realidades locais e compartilhar suas próprias soluções com a comunidade global. Vamos continuar a aprender
uns com os outros, apoiarmos uns aos outros e construirmos um futuro em que a nossa resiliência está interconectada à medida em que enfrentamos desafios. Eu desejo a vocês uma experiência impactante, inspiradora e produtiva. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Dimalcati, por essas palavras inspiradoras e por nos colocar no caminho correto para essas próximas 4 sessões. Eu gostaria de chamar Pedro Puerta, da coordenação subregional para da ONU, para suas palavras de abertura. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos colegas e participantes de todo mundo. Eu estou feliz em dar as boas-vindas a vocês à sexta edição deste programa de capacidade sobre tecnologia, inovação, processo decisório baseado em evidências e fortalecimento contra desastres. É um prazer sermos parte deste treinamento. Juntos com as das Nações Unidas, nós da- ah, essa colaboração contínua reflete um compartilhamento de responsabilidade para promover o Sul-Sul e a cooperação triangular para fortalecimento do preparo para atender emergências de saúde pública e respostas para a redução de desastres climáticos. As áreas urbanas estão cada vez mais expostas a riscos interseccionais e todos os problemas, incluindo os problemas climáticos, estão interagindo com questões de saúde, desigualdade social e sistemas urbanos frágeis. Essas dinâmicas geram impactos em cascada que afetam diretamente os resultados de saúde, os sistemas de saúde e também desproporcionalmente impactam as populações mais vulneráveis. Na OPA, nós queremos fortalecer o sistema de resposta, recuperação e preparo. Neste contexto, o processo decisório apoiado por dados geoespaciais e inovação tecnológica não é mais uma questão de opção. É essencial para a antecipação de riscos, a proteção das populações e garantir a continuidade do fornecimento de serviços essenciais de saúde e em contextos urbanos. Igualmente importante é como essas ferramentas são acessadas e usadas. A tecnologia somente não reduz os riscos. O desenvolvimento de capacidades, a integração institucional e a adaptação contextual são críticas. Aqui, o Sul-Sul e a cooperação triangular têm um papel vital. Assim, os países e cidades podem trocar soluções práticas, adaptar metodologias a realidades locais e aumentar as inovações de maneiras sustentáveis e inclusivas. É um possibilitador estratégico que facilita o aprendizado entre pares, fortalece o empoderamento nacional e reforça a solidariedade regional. Este treinamento oferece uma plataforma concreta para traduzir esses princípios em práticas, particularmente ligando o preparo para lidar com emergências de saúde, a redução de risco de desastres e a resiliência urbana. Em conclusão, esse treinamento não é apenas uma oportunidade de aprendizagem, mas também um espaço para construir conexões duradouras entre profissionais, tomadores de decisões, elaboradores de políticas e instituições. E nós encorajamos os participantes a se engajarem ativamente na promoção desta agenda, para compartilharem experiências de seus próprios contextos, identificarem pontos de entrada concretos, onde a aplicação dessas ferramentas e abordagens possam ser feitas em seu próprio trabalho. Nós estamos ansiosos por contribuir para esse esforço contínuo e continuarmos nossa colaboração com nossos parceiros para construirmos cidades mais saudáveis, seguras e mais resilientes, assim como suas populações. Desejo a todos um treinamento bastante produtivo. Muito obrigada por estarem aqui e por fazerem este esforço em participarem.
Muito obrigado, senhora Piedade da OPAS, e obrigado por pontuar a importância do treinamento e desenvolvimento de capacidades e compartilhamento de experiências entre fronteiras, que é o que faremos nessas sessões. Eu gostaria de convidar Teodato Maharat, diretor do Banco da ONU para os países em desenvolvimento, para as suas palavras de abertura. Queridos colegas e participantes, é minha honra ter essa conversa com vocês hoje, em nome do Banco da ONU para os Países em Desenvolvimento. Essa instituição foi criada para unir ciência, tecnologia e inovação para ajudar os países em desenvolvimento a se desenvolverem de forma sustentável e mais rápida. Nós também queremos parabenizar vocês pela iniciativa, todos que participam da colaboração Sul-Sul e também a Organização Pan-Americana de Saúde. Eu gostaria de expressar a minha gratidão à República da Turquia por seu apoio generoso para facilitar este programa e pelo seu comprometimento com os países em desenvolvimento, todas as partes que estão se juntando a nós, de todo mundo hoje. A presença de vocês é fundamental para fortalecermos a resiliência, compartilhamento de experiências e conhecimentos e trabalho conjunto em direção a uma parceria produtiva, fortalecendo a nossa colaboração e a colaboração Sul-Sul, que é uma chave para lidarmos com os problemas cada vez mais desafiadores e complexos do desenvolvimento de paisagens. Hoje nós estamos nos reunindo no momento em que temos cada vez mais desafios climáticos em todo o mundo, se tornando mais frequentes, mais intensos e mais interligados. Nenhum lugar mais afetado do que as áreas urbanas, onde a população está mais concentrada e onde os impactos sobre as pessoas, infraestrutura e economia acontecem e são mais visíveis. Para os países menos desenvolvidos, esses países são compostos por questões estruturais, incluindo dificuldade de acesso à tecnologia e capacidades institucionais insuficientes. E aí onde entra o mandato da Secretaria de Inovação. Nós queremos fortalecer as inovações, desenvolvimento de capacidades tecnológicas e desenvolvimento de dados em todos os países para apoiar os países para que possam acessar, se adaptar e aplicar ferramentas de forma efetiva em seus países. Temos que ter a capacidade de transferir tecnologias, traduzir essas tecnologias em impactos, fortalecimento institucional e comunidades mais resilientes. Esse treinamento reflete esta abordagem e reúne três questões essenciais. Primeiro, soluções práticas tecnológicas. Segundo, o fortalecimento de capacidade. Terceiro, cooperação triangular Sul-Sul, para que os países possam aprender uns com os outros, compartilharem experiências e adaptarem suas próprias soluções a realidades locais. Essa combinação é particularmente poderosa, facilitando soluções se tornarem acessíveis para os países em desenvolvimento, aprendizagem com outros países que tiveram os mesmos desafios e poderem desenvolver soluções práticas. Eu quero deixá-los com uma reflexão. Nós precisamos compartilhar soluções para termos um resultado melhor através da colaboração. Este programa vai contribuir com a melhoria desta realidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Deodato Maharaj, por suas palavras inspiradoras e obrigado por pontuar as soluções práticas e parcerias no endereçamento dos desafios globais. Chegamos ao final desta sessão de abertura e nós temos as palavras de Kamal Kishore, líder da UNDRR. Queridos colegas e participantes, em nome da Secretaria da ONU para a Redução de Riscos de Desastre, é o meu prazer dar as boas-vindas a vocês a este programa de treinamento. Eu gostaria de expressar minha gratidão aos organizadores, a OPAS
e ao Banco da ONU, o Banco Tecnológico da ONU para os Países Menos Desenvolvidos. A sua parceria contínua na organização deste programa de treinamento, desde seu lançamento em 2020, foi crítico para promover o conhecimento, a inovação e a cooperação para a resiliência contra desastres, alcançando cerca de 17 mil participantes em todo o mundo. Este programa se tornou um modelo para a cooperação Sul-Sul sobre a redução de riscos e preparação para a provisão de serviços públicos de saúde. Nós estamos felizes em continuarmos com vocês nesta jornada importante deste programa, com foco em lidar com endereçar os problemas sistêmicos urbanos através da inovação tecnológica e possibilitando o processo decisório baseado em evidências. As cidades hoje estão no centro de um problema complexo e cada vez maior de riscos ambientais, e ao mesmo tempo o arcabouço de Sendai, a revisão de Sendai pediu mais a adoção de tecnologias emergentes para fortalecer a resiliência contra desastres, mas muitas cidades continuam sendo limitadas e enfrentam barreiras significativas, incluindo lacunas na informação sobre riscos, capacidade analítica limitada e desafios na tradução de dados em políticas de ação. É importante construirmos capacidades institucionais, melhorar o acesso à tecnologia e sistemas de dados e aprofundar a cooperação entre países para podermos lidar de forma efetiva com esses problemas que todos enfrentamos. Este treinamento responde a essas questões em três maneiras-chave. Primeiramente, oferece ferramentas práticas e abordagens para ajudar cidades e stakeholders a entenderem melhor os riscos e tomarem decisões informadas e baseadas em evidências. Segundo, pontua como as tecnologias emergentes e inovação podem melhorar todos os estágios de clima e de gestão climática e de desastres em todos os setores. Terceiro, reforça a importância da cooperação sul-sul e triangular como um mecanismo poderoso para compartilhamento de práticas, fortalecimento institucional e aumento de soluções bem-sucedidas. Nesta abertura dessa sessão sobre resiliência a temperaturas extremas, eu encorajo vocês a abordagem material deste programa com curiosidade e foco. E mais importante, eu encorajo vocês que apliquem as abordagens e ferramentas que encontrarem e compartilharem conosco as suas lições aprendidas. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos os parceiros por apoiarem este programa e agradeço a todos os participantes por seu compromisso com a melhoria de suas próprias capacidades e a resiliência de suas cidades. Desejo a todos um ótimo treinamento. Muito obrigada. Obrigado, Kamal, para os seus comentários de abertura. Agora vou passar para a primeira sessão, que é a introdução à resiliência aos desastres climáticos urbanos. Vamos chamar agora a chefe na Coreia do Sul da nossa sessão das Nações Unidas. Bem-vindos à sessão de introdução à DRR, no contexto de resiliência climática. Vou compartilhar meus slides, acho que podem ver agora. Os tópicos que vamos cobrir hoje, obviamente, são a redução de riscos de desastre ligado à resiliência urbana, as implicações do aquecimento urbano e como entidades de trabalho relacionado às cidades e o projeto Fazendo as Cidades Mais Resilientes de 2030 e o pacote de soluções contra desastres. O primeiro ponto que queremos fazer é que os desastres não são naturais. Os perigos são, mas os desastres não. E se você olhar no alto dessa figura, do lado esquerdo, você vai ver uma
um deslizamento de terra, mas é uma área desabitada. Então, ele não impacta o desenvolvimento econômico, nem vidas, nem meios de subsistência. E não tem grandes consequências. Depois, na próxima imagem, na imagem superior à direita, você vê uma área desabitada que poderia ser um terremoto, de um terremoto ou deslizamento. Nas imagens inferiores, do lado esquerdo, você vê as consequências de um terremoto e os impactos. Você vê que alguns edifícios permanecem intactos, e, novamente, isso mostra como o nosso comportamento pode influenciar o impacto de um perigo. Nesse caso, o perigo é o terremoto, mas há alguns edifícios intactos porque provavelmente cumpriram o código de edificações. Os edifícios que desabaram, obviamente, adotaram algum tipo de atalho, ou eram construções mais antigas, que não atendiam às exigências do código de edificações. Do lado direito, você pode ver um desastre esperando para acontecer. Isso é algo que pode acontecer devido a chuvas intensas, ou deslizamentos de terra, ou ambos, ou até mesmo um incêndio, que pode se espalhar muito rapidamente nessa área. Portanto, isso é mau planejamento urbano, que pode ocorrer por diversas razões, incluindo a pobreza, marginalização, assim por diante. Mas o que acontece aqui é que as pessoas estão altamente expostas aos perigos. E existem medidas que poderiam ser adotadas para corrigir imediatamente uma parte desses perigos, sem recorrer a uma realocação que seria muito cara. Então, por exemplo, construir canais de drenagem, eh, disponibilizar equipamentos de combate a incêndio, pré-posicionar esse tipo de recurso. Portanto, existem opções disponíveis, mas é por isso que dizemos que os desastres não são naturais. Isso depende das decisões que nós tomamos e como nos comportamos. Para usar uma imagem simples, nós temos perigos à nossa volta o tempo todo. Então, vejam aqui um risco de deslizamento. Então, o perigo está lá. Assim como estamos sentados em uma sala, existe o perigo de incêndio. Então, há pessoas naquela área ali da figura que estão expostas ao perigo de incêndio, porque estão. Es- Nós estamos expostos a perigo de incêndio, hipoteticamente, mas essas pessoas estão expostas ao perigo de deslizamento, porque vivem logo abaixo, no pé da montanha. Então, você vê que elas estão numa situação de muito vulnerável. A moradia é frágil e, no caso de deslizamento, certamente será danificada. Isso não significa que o desastre já aconteceu. O desastre acontece quando há perigo, exposição e vulnerabilidade, a junção dos três. E a- cabe a nós reduzir o risco de desastre. Nesse caso, medidas de mitigação, como a construção de um muro de contenção para prevenir o impacto do deslizamento sobre as moradias. Há várias medidas que podemos fazer para reduzir o risco. Podemos reduzir a exposição, por exemplo, reduzir a vulnerabilidade, reduzir o próprio perigo. Nós poderíamos nos afastar aqui, então o risco do perigo seria reduzido. Portanto, tudo depende das escolhas que fazemos, tudo depende das decisões que tomamos e de como as tomamos. Há diversas circunstâncias ou restrições em razão das quais não conseguimos ter total liberdade em nossas escolhas, especialmente quando essas questões são econômicas, relacionadas à pobreza e assim por diante. Mesmo assim, dentro dessas reduções, nós podemos adotar medidas de mitigação e adaptação que podem reduzir o risco. E isso é muito importante, porque o impacto de um desastre é muito maior
do que as perdas imediatas de vidas, os ferimentos e até mesmo as perdas econômicas. Como vocês podem ver aqui nessa figura, isso pode ter impactos de muito mais longo prazo. E as perdas indiretas frequentemente são maiores do que os danos imediatos. Por isso, precisamos pensar na resiliência a desastres, não apenas no curto prazo, mas também a longo prazo, no tipo de impacto que isso pode ter. Há muitos exemplos ao redor do mundo. Por exemplo, no porto de Kobe, que era o porto número 1 do Japão antes do terremoto. Após o terremoto de Kobe, ele passou a ser o porto número 2, passando o primeiro lugar a Yokohama. Portanto, essa perda econômica continua tendo impacto até hoje, após tantos anos. Isso só demonstra que os desastres podem ter impacto grande e duradouro. O futuro está mudando. Devido às mudanças climáticas, a frequência e a intensidade dos desastres hidrometeorológicos que estão aumentando. Temos inúmeros exemplos. Por exemplo, recentemente, a pandemia de Covid. Estamos vendo uma urbanização descontrolada. Cada vez mais pessoas estão se mudando para áreas urbanas em busca de melhores meios de vida, mais serviços, e isso sobrecarrega as cidades, que não conseguem fornecer os serviços, a terra, os meios de subsistência, e, portanto, marginalizam as pessoas e aumenta a sua vulnerabilidade. Ah, e isso, naturalmente, há os desafios de governança que vêm com isso, incluindo o aumento da pobreza, falta de inclusão, acesso a diversos serviços, desigualdade de renda. Isso tudo aumenta a vulnerabilidade e o risco de desastre. Se vocês se lembram da primeira equação que analisamos, em que perigo, exposição e vulnerabilidade interagem para produzir o risco de desastre. Vocês conhecem o marco de Sendai e suas 6 metas globais, incluindo a meta de aumentar o número de governos locais e governos nacionais, com estratégias de redução do risco de desastres, reduzir a mortalidade e assim por diante. Esse foi o acordo assinado em 2015, com vigência até 2030. Portanto, no meio do período, por volta de 2023, foi realizada uma revisão com todos os países reunidos, e como vocês podem ver, na maioria das metas, estamos em uma posição bastante delicada, porque o número de afetados, o número de perdas, a infraestrutura crítica e sua interrupção não conseguiremos alcançar. Mesmo aquelas áreas que vemos em verde podem muito facilmente ser revertidas por qualquer grande desastre, como o tsunami do Oceano Índico. Não queremos ser complacentes. Durante essa revisão, os governos nacionais mencionaram que o nível local é onde está a lacuna, que o nível local é onde mais precisamos de agir. E isso ocorre porque eles entendem que os governos nacionais têm muita capacidade, mas são os governos locais que gerenciam todo o trabalho para reduzir a vulnerabilidade, exposição e risco de perigo. Mas também é no nível local, onde as pessoas vivem, e onde os impactos são mais sentidos. Com isso em mente, um grande número de parceiros se reuniu para desenvolver um programa de resiliência urbana chamado Fazer as Cidades Resilientes 2030, que é uma parceria de 10 anos até 2030, em paralelo com o Marco de Sendai. Esse programa oferece um roteiro de resiliência em 3 etapas para as cidades. Etapas A, B e C, nas quais as cidades podem conhecer melhor, planejar melhor ou implementar melhor. Naturalmente, uma cidade pode ingressar em qualquer etapa, não precisa ingressar na etapa A.
porque isso depende da maturidade das ações de resiliência dentro da cidade. Portanto, uma cidade pode ingressar na etapa C. Mas o que esse programa ajuda é direcionar determinadas ferramentas, metodologias, abordagens para as diferentes etapas de desenvolvimento da cidade. E também promove muito aprendizado entre pares, incentivando as cidades a compartilharem suas experiências com outras cidades. Porque o que vimos é que isso funciona melhor quando as cidades conversam entre si. Quando as cidades conversam entre si, há um fio condutor comum, é que as cidades, quando dizemos cidades, queremos dizer todas as entidades subnacionais, portanto, estados, províncias, elas precisam precisam adotar a abordagem de sistema. Portanto, elas precisam entender que todos os sistemas dentro de uma unidade administrativa estão ligados entre si. Então, os departamentos administrativos são interligados. Por exemplo, energia, transporte, segurança, saúde, todos estão interrelacionados. Um exemplo é a Covid, em que vimos que uma coisa que começou no Departamento de Saúde, ou que se supunha ser responsabilidade do Departamento de Saúde, gradualmente impactou transporte, educação, preço da energia, entrega de alimentos, a disponibilidade de alimentos, e assim começou a impactar todos os outros setores. Turismo, meios de subsistência, tudo foi impactado pela Covid. Por isso é que falamos em um sistema de sistemas, significando que não é responsabilidade apenas do Departamento de Gestão de Emergência ou da Defesa Civil, é responsabilidade de cada departamento do governo e de outras partes interessadas, como o setor privado, a academia, as instituições não governamentais e assim por diante. O MCR analisa ou procura decompor o conceito de resiliência por meio de 10 setores ou 10 seções, que chamamos de 10 essenciais. Então, os primeiros 3 estão relacionados à governança. Organização, identificação do risco e análise de finanças. O próximo conjunto, do 4 ao 8, tem a ver com planejamento, zoneamento urbano, códigos de edificações e assim por diante. São sistemas baseados na natureza, capacidade institucional, capacidade social, infraestrutura. Os 2 últimos tratam da resposta, da recuperação, que é muito importante, porque o que queremos é reconstruir melhor. Portanto, analisar o que aconteceu, verificar como os resultados podem ser melhorados, o que funcionou, o que não funcionou, e evitar que aconteça novamente no futuro. Então, esses 10 essenciais decompõem o conceito de resiliência. Eles descrevem o que o Marco de Sedai espera de um governo local e tornam mais fácil para os governos locais compreender, especialmente por meio das ferramentas vinculadas aos 10 essenciais, conhecidas como a ficha de avaliação, o scorecard. Talvez vocês já conheçam esses fichas de avaliação, possuem conjuntos de indicadores divididos nesses 10 essenciais, para que cada departamento da cidade possa analisar e verificar quais indicadores são relevantes para cada um deles e então identificar as medidas a ser tomadas. Há diversas fichas de avaliação, diversos scorecards disponíveis. Existe o preliminar e o detalhado. Vocês podem ver o número de indicadores aí. Os detalhes mostram o maior número de indicadores e analisa todos os setores, incluindo os subsetores da infraestrutura crítica, como água, eletricidade e outros serviços públicos, esgoto, descarte de resíduos, transporte, e assim por diante. Além disso, temos scorecards para análises profundas, caso a cidade ou a unidade subnacional queira compreender a resiliência para setores específicos. Há um para a saúde pública,
para alimentação, patrimônio cultural, inclusão da deficiência, resiliência climática, deslocamento de gênero, alerta precoce, resiliência do sistema educacional, calor extremo, produtos químicos e resíduos, e aí por diante. E haverá um em breve sobre escolas. Então, essas são análises aprofundadas, e vocês podem ver que o número de indicadores é menor, para que isso possa ser feito muito rapidamente. Um determinado governo pode começar com o preliminar, depois fazer o detalhado, depois fazer os demais, ou às vezes os governos simplesmente adotam o detalhado e depois fazem as análises aprofundadas, ou vão diretamente para as análises aprofundadas. Essas são todas ferramentas autoexplicativas e fáceis de usar. Hoje vamos analisar a de calor extremo. O impacto do calor extremo é um desastre silencioso. Os impactos são bastante marcantes. Vocês podem ver que ele pode até agravar condições como diabetes, asma, saúde mental, assim por diante. Há cerca de 500.000 de mortes relacionadas ao calor anualmente, que é um número bastante elevado. E há os perigos em cascata, porque o calor extremo pode causar incêndios florestais, pode causar secas, e estamos vendo isso acontecer cada vez mais ao redor do mundo em cada verão. O impacto do calor extremo está se tornando mais extremo. Portanto, com isso em mente, o secretário-geral das Nações Unidas fez um chamado à ação sobre calor extremo em junho de 2024, especialmente para focar nas populações vulneráveis, o que pode incluir crianças, idosos, aqueles que trabalham ao ar livre no verão. Portanto, os trabalhadores, e também analisando como isso impacta as economias e como impacta a sociedade. E analisando tanto soluções de curto prazo, que são como respostas ao calor extremo, mas também soluções de longo prazo, que se relacionam mais com o design urbano, planejamento, práticas construtivas que podem ter um impacto duradouro sobre o calor extremo. Portanto, com isso em mente, todos os nossos parceiros se reuniram e criaram esse pacote de recursos para a gestão de risco de calor urbano, que é uma compilação de casos de sucesso com uma análise aprofundada de 5 cidades, mas contendo mais de 30 estudos de casos globais. E um conjunto claro de recomendações para os governos locais sobre como podem analisar a gestão do risco de calor extremo no curto prazo e no longo prazo. Reúne diversos sites, diversas ferramentas e orientações. Eu recomendo a todos que deem uma olhada. As principais recomendações são realizar uma avaliação de risco de calor, ter um ponto focal, elaborar um plano de ação para o calor, criar conscientização e analisar soluções de refrigeramento, tanto no curto quanto no longo prazo, que pode ser, por exemplo, corredores verdes nas cidades, práticas construtivas diferentes e assim por diante. Tudo isso, naturalmente, existe uma liderança muito forte. E é aí que tudo começa. Eu deixo você, vocês com alguns recursos importantes, incluindo os scorecards e outros, que podem ajudá-los a compreender melhor a resiliência local, mas também a gestão do risco de calor. E com isso, eu chego ao fim da minha apresentação e agradeço a atenção de todos. Obrigado, Sanjaya. São conceitos muito importantes e que você deu uma visão muito clara do MCR 2030 e também recomendações muito práticas sobre o calor extremo. Muito obrigado. Vamos passar para a próxima apresentação de Putarika Vaipul Sacon, gerente de programas da UNDRR, sediada na Coreia do Sul, para sua apresentação. Muito obrigada, espero que vocês possam ver a tela e me ouvirem com clareza. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os colegas que estão neste treinamento hoje.
Na minha apresentação, eu vou passar para vocês vou aprofundar a questão do entendimento das questões de gestão de risco de aquecimento urbano intenso, como isso pode ajudar a gerir os diagnósticos e as ações para a gestão de riscos, como tem sido feito por nosso governo e como nós temos apontado resultados na implementação. Então, como já foi mencionado, nós temos um cartão de pontuação e esse cartão pontua, ele tem avaliações, diagnósticos de aquecimento. Então, isso é para que a cidade possa rastrear seu progresso e ver o que tem feito em termos de gestão de riscos contra temperaturas extremas e para vermos onde estão, para que possam ver onde estão as lacunas, identificarem as prioridades. Basicamente, é uma compilação dessas questões, esses são os indicadores, tem 18 indicadores para melhorar a resiliência das cidades, e as perguntas surgiram das recomendações do pacote de aquecimento urbano que acabou de ser apresentado pelo colega. Então, são 18 perguntas que ajudam os tomadores de decisões a identificar o que tem sido feito, o que está faltando fazer, e pensarem em ações práticas para a gestão de risco e soluções de longo e médio e curto prazo. As perguntas têm indicadores ou pontuações de 0 a 3, sendo que 3 representa o nível mais alto de desenvolvimento. E as 18 perguntas são distribuídas. As perguntas focam em como está sendo feito planejamento para resistência a temperaturas, quais são as cooperações, quais são as ações sendo tomadas, a compreensão, qual é o nível de compreensão de riscos, vulnerabilidade e populações de risco, perguntas que tratam da questão financeira, da capacidade técnica para a resiliência, e tem outras perguntas que estão centradas na prática de redução de calor, incluindo design urbano e soluções ecológicas e capacidade institucional e societária e da sociedade responder a essas questões. Tem mais algumas perguntas que focam em questões de risco, respostas a riscos extremos, avisos, sistemas de alerta contra risco extremo e capacidade de recuperação depois do evento de calor extremo. Então, as estruturas são bastante diretas. Essa aqui é a versão em PDF, basicamente, que indica as perguntas. Cada pergunta tem uma pergunta, em seguida vem uma descrição ou explicação sobre o que essa pergunta está tentando avaliar, exemplos de respostas para cada uma das perguntas, e é possível escolher uma das respostas que mais atende, melhor responde a pergunta do seu caso. Então, abaixo temos ferramentas onde você pode justificar, apresentar motivos e evidências para justificar a sua resposta para cada um dos indicadores e possa identificar as ações necessárias e também identificar instituições responsáveis e pensar sobre o cronograma de implementação. Esse tipo de estrutura também abriga as 18 perguntas para que possam pensar sobre o progresso de sua cidade, pensar sobre ações práticas que possam ser identificadas. Vamos ver quais são. Vamos ver a pergunta exemplo. Uma amostra, uma pergunta que vem falar sobre o plano de ação sobre aquecimento. A pergunta é se o governo tem algum um plano sobre aquecimento que envolve resposta para emergências, um plano de ação a médio e longo prazo, isso e o desenvolvimento urbano. Existe a possibilidade de escolher zero se você não tem nenhum plano de ação em sua cidade, ou se você tem alguma ação relacionada ao clima que não esteja consolidada em um plano, você pode marcar um. Mas a cidade tem um plano de ação contra aquecimento, mas o plano não está completo, ou ainda não foi, não atendeu, não respondeu todas as questões, você pode marcar dois ou três, se
cidade tem um plano de ação bastante abrangente que inclui, encompassa todas as medidas claras e soluções de longo prazo, e tem um mecanismo MIE, tem as responsabilidades claras para implementação, etc. Então, não é só ler, mas sim refletir sobre o estágio de desenvolvimento de sua cidade. Se você está marcando zero porque você ainda não tem nenhum desenvolvimento, mas se você marcou um, dois ou três, é porque a sua cidade já começou a fazer alguma coisa. Se você não tem a pontuação máxima, você pode identificar quais seriam as lacunas da sua prática atual e poderia pensar sobre alguma medida que possa responder a essas lacunas. Esse scorecard, esse cartão foi feito para ser usado sobre realidades locais, não está limitado a cidades, mas nós temos um cartão de resiliência para cidades, simplesmente para facilitar a aplicação para alguns governos subnacionais em que tem distritos, municípios, estados ou províncias ou qualquer outro formato. Se você ler os indicadores, esses indicadores também são aplicáveis por governos nacionais. Então, mesmo dentro dos governos, dentro do conjunto de governos subnacionais, você pode olhar como está o coletivo das cidades dentro da situação, do contexto maior. E as cidades podem usar várias versões do scorecard. Se você marcar realmente, se você utilizar bastante, você vai poder identificar oportunidades de melhoria no futuro. O scorecard também não é feito para ser usado por uma pessoa somente ou para uma agência somente. Se você ver, as perguntas estão reunidas aqui ao longo dos pontos essenciais para tornar a cidade resiliente. Então, são muitos tópicos e sobre muitos deles vocês talvez possam não ter todas as informações para responder de maneira realista. Então, a melhor maneira de aplicar um scorecard é através de uma oficina entre múltiplos stakeholders, em que os prefeitos, ou líderes, ou gestores, ou as pessoas responsáveis possam ter a orientação e comprometimento com esse processo, e vocês precisariam convidar os representantes do sistema, basicamente representantes de todos os setores-chave das cidades, e os stakeholders-chave devem estar envolvidos nessa discussão para que seja inclusivo, acessível, e também devem traduzir o scorecard para que os membros da cidade possam entender o contexto. Nós encorajamos também os usuários para usar isso como parte do processo de planejamento regular, porque isso vai ajudar vocês. Basicamente, é uma ferramenta que vai ajudá-los a analisar o progresso realizado até o momento e encontrar onde estão suas fraquezas e tal, e conseguirem traduzir alguns conhecimentos, alguns aprendizados nos seus planos de ação. Então, é melhor fazer essa oficina a cada 2 anos, junto com os seus planos de planejamento. Se vocês utilizarem esse cartão, vocês vão ver, vão envolverem todos os stakeholders. Esse scorecard vai trazer muitos benefícios para vocês, inclusive o envolvimento dos responsáveis. Isso cria diálogo, isso melhora a análise e pode criar uma compreensão comum. Então, ele tem vários efeitos. Pode ser criado um plano em que todos concordem e pode ser utilizado como informação base que vai gerar decisões melhores, informadas e o melhor planejamento de ações, e pode alimentar cooperação para a implementação conjunta das ações identificadas. Então, isso é o conceito do scorecard. São indicadores simples, devem ser usados em workshops, ou seja, oficina, usar como guia para discussão e para identificação das ações necessárias. Agora nós vamos entrar no exercício Slido para que vocês possam praticar, ver alguns dos indicadores e possam refletir seus pensamentos sobre como sua cidade está se desempenhando com relação a algumas das questões levantadas no scorecard sobre calor extremo. Então, se vocês tiverem seu telefone, vocês podem escanear esse QR Code, se vocês podem utilizar também no seu celular, no seu computador, colocar slido.com, vão pedir uma senha e você coloca o jogo da velha, o NDRR1, e entrar no exercício.
Temos muitos participantes nesse treinamento, quase 2.000, então, por favor, participem, escaneiem o QR Code e nos mostrem onde vocês estão aqui. Eu estou começando a ver aqui muita gente, muito bom. Vocês estão em todos os lugares do mundo. Então, vamos para a primeira pergunta. Aqueles que estão chegando podem ainda escanear o QR Code ou entrar no slido.com. A primeira pergunta que eu trago para vocês é a pergunta que vem da ferramenta essencial que mostra o entendimento do risco de aquecimento. Essa pergunta mostra qual é a compreensão da cidade sobre o impacto do aquecimento. A pergunta é: já houve alguma avaliação do impacto potencial do aquecimento por diferentes setores e grupos populacionais? Vocês têm a opção de escolher zero, se não foi feito nenhum tipo de. Não foi feita uma análise. Você pode colocar um, se foi feita alguma análise por algum grupo analisou o impacto, mas não foi feita uma análise formal. Dois, se os impactos são avaliados por vários grupos ou setores da população, você e podem ser aplicadas medidas. Três, se já foi feita uma análise que cubra diferentes setores e grupos de risco. Tem ferramentas como o índice de calor para informar análise e ajudar a formulação de políticas. Então, vamos ver aqui. A maioria de vocês respondeu um, cerca de 33%, mas também tem muitos outros participantes que marcaram três, alguns marcaram zero, outros marcaram dois. Então, de forma realista, imaginem que vocês são parte do grupo de diálogo de stakeholders, vocês veem o scorecard, vocês vão ver a paridade da pontuação, porque ela reflete o que vocês sabem, o que vocês conhecem melhor para responder a pergunta. Mas às vezes nós também não podemos não responder se a gente não sabe a resposta para essa pergunta. Mas é importante que se você tiver as pessoas certas nessa oficina, vocês possam cobrir todas as perguntas e peçam que as pessoas justifiquem por que decidiram por tal resposta, por alguma das respostas. E usem isso para criarem compreensão maior sobre a sociedade e melhorar seus processos decisórios. Digamos que você tem 450 representantes na sociedade. Se vocês conseguirem chegar a uma justificação sólida sobre por que o seu ponto, a pontuação é um, e essas pessoas todas possam ter um contexto, chegar a um consenso sobre essa resposta e marcarem um, isso seria o ideal. É assim que seria usado o scorecard na oficina. Aqui mostra os objetivos e indicadores para que vocês possam escolher e serem expostos a mais indicadores. A próxima pergunta é sobre infraestrutura verde. Então, até que ponto o governo implementa e mantém infraestrutura verde para reduzir a exposição ao calor? Isso pode ser parques, corredores verdes, sombreamento, espaços sombreados. Então, pontuação 3 é que o governo já tem um plano compreensivo com medidas práticas de implementação em toda a cidade, utilizando infraestruturas verdes. Você pode marcar 2 se existem algumas iniciativas, mas não é ainda parte da coordenação das estratégias da cidade. Então, as ações podem beneficiar alguns, mas não todos os setores da cidade. Pode haver alguns esforços piloto isolados, mas não tem pensamento conjunto que integre a questão das estruturas verdes no planejamento urbano. Zero, se a cidade não tem nenhuma estratégia de infraestrutura verde. Então, vocês podem ver aqui quanto vocês marcaram. Então, talvez a cidade marque 2 em termos de infraestrutura verde, em comparação com a primeira pergunta, que é a pergunta da compreensão do impacto do calor. A última pergunta de amostra, pergunta 9.1 da seção 9 sobre resposta a emergências, fala sobre sistemas de aviso de clima. Existem serviços, ou sistemas de aviso que possam
alcançar todas as populações de risco e desencadear ações de proteção. 3, se o governo tem sistemas de aviso e resposta bastante amplo e que cubra toda a população e que a população se comunique de maneira bastante inclusiva com esse sistema. 2, sim, existe um sistema, mas o mecanismo pode ser limitado e talvez não cubra toda a população. 1, se existe um sistema básico de alerta, através de um projeto piloto, talvez, mas não está ligado às respostas, sistema de respostas, e a comunicação é falha, nem todo mundo está incluído, a informação não é consistente. 0, se não existe nenhum sistema ativo de alerta e ativação de serviço de emergência. Então, imaginem que vocês completaram todas as 18 perguntas. Vocês podem voltar com esse tipo de diagrama e resumo dos resultados da avaliação. E esse diagrama, essas tabelas, eu capturei da versão do Excel, do scorecard sobre calor extremo. E o pictograma basicamente mostra o diagrama da web que vocês podem comparar de essencial 1 a essencial 10. E também tem uma mesa aqui que dá para você uma marcação de seus pontos e qual a porcentagem do que é essencial. Então, como alcançar isso? A área cinza é o máximo possível, o roxo é o mínimo possível. Então, se você tem duas perguntas, cada pergunta tem uma pontuação máxima de 3. Então, essencial 1 seria 6, certo? 6 é a pontuação máxima aqui em cinza, mas a cor roxa é o sucesso real. Então, ou seja, 3 em 6. Então, a área em roxo vai até o 3. Então, você pode ver no diagrama que se tiver uma área roxa maior, quanto maior for a área roxa, maior o progresso. Mas a área que está em cinza é onde você vê as fraquezas. Então, nesse exemplo, a avaliação da cidade é de 28 em 54, mas se você olhar com mais cuidado, a compreensão do risco é pequena, mas o uso de design urbano e compreensão de movimentos para diminuir o calor é a que está pior. Então, quando você analisa, você consegue ver exatamente você consegue fazer uma avaliação melhor para conseguir detectar quais são as áreas que precisam de mais foco. E aconselhar quais são as áreas que precisam de mais investimento. Então, se você faz essa avaliação corretamente, com o scorecard, você tem uma figura muito clara e isso pode se tornar uma informação muito poderosa para informar um plano de ação e a tomada de decisão. Então, isso é uma ideia, de como funciona. Uma vez que você tem a informação, você parte para a ação. Esse exemplo de Friburgo, na Alemanha, mostra algumas ações feitas na cidade, um estudo que foi feito para detectar as áreas de cidade mais propensas ao calor extremo. Então, foram tomadas decisões, por exemplo, para redesenho de edificações, de corredores verdes. Isso os ajudou muito a ter um pensamento de longo prazo e decisões mais eficientes. Por exemplo, o projeto de corredores globais na Colômbia, em Medellín, ele foi feito em parceria com o grupo de estudo de risco e fez com que o governo pudesse implementar essas ações em parceria e
e reduzir o calor, o efeito do calor na cidade. Nós vamos ter outros exemplos no nosso pacote e vamos ouvir outras pessoas também. Então, eu gostaria de deixá-los com uma última nota que é muito importante. Quando você está se preparando para usar o scorecard na sua cidade. Primeiro é que o scorecard não é uma ferramenta de padronização. Ela não é feita para comparar uma cidade com outra. A comparação deve ser feita na própria cidade, o estado atual e o futuro. É uma ferramenta de reflexão para entender o que tem sido feito de bom, o que tem ajudado a melhorar e para ajudar a melhorar o planejamento, e a resiliência. Então, não use o scorecard como uma ferramenta de avaliação, do que está sendo feito, mas sim como uma ferramenta de reflexão. Eu deixo aqui algumas, ferramentas e agradeço a todos. Obrigado, Mai, por nos ajudar a passar por esse exercício aqui com o scorecard. Eu gostaria de encorajar a todos os apresentadores a darem uma olhada na sessão de perguntas e respostas da apresentação, e, se for possível, eu gostaria de pedir aos apresentadores para responder. Vou agora passar ao próximo apresentador, a senhorita Dae Jong, da Coreia, da cidade de Incheon, que vai nos falar sobre aplicação de inovação tecnológica e de ações para diminuição do calor. Olá a todos, meu nome é Tae Yeon, sou pesquisadora e é um prazer estar aqui com especialistas de todo o mundo para falar sobre essas ferramentas de gestão. Na cidade de Incheon, o calor tem aumentado progressivamente e hoje eu gostaria de falar sobre a gestão do risco de calor em Incheon e como a cidade de Incheon está se preparando e como a base de dados está nos ajudando com as estratégias de tomada de decisão. Vou lhes dar uma breve introdução à cidade de Incheon. É uma cidade grande na Coreia, com uma população de aproximadamente 3 milhões de pessoas, a 1.600 quilômetros quadrados, um pouquinho maior do que a cidade de Nova York, parecido com Hong Kong. Nós temos 8 distritos locais com muita diversidade. Com cidades mais modernas, antigas, tradicionais, vilas pesqueiras. Então, cada área dessas é muito diversa. E então a gestão do risco também é diferente. Nós temos áreas industriais, áreas de agricultura, temos muitos idosos residentes nas cidades, muito vulneráveis ao calor. Temos muitos trabalhadores de entrega que trabalham muito tempo ao ar livre. E então vemos que todas as partes da cidade têm suas partes vulneráveis que precisamos abordar. Isso aqui são fatos sobre a gestão de risco. Até agora, o nosso governo local tem usado o que chamamos de gestão convencional, que são medidas de reação a desastres do verão, e decisões baseadas em experiências práticas desses oficiais, mas com recursos limitados e que nem sempre atingem a todas as pessoas que precisam
dessas medidas. Em 2025, a cidade incorporou estratégias baseadas em dados, numa colaboração entre o Instituto Ichon e o governo local. O nosso objetivo era de compartilhar os nossos recursos para atingir as pessoas na hora certa, no lugar certo. Para desenvolver essa estratégia, usamos muitos dados. Utilizamos dados de minuto a minuto, a cada hora, mês, ano, ao longo do tempo, desde 1904. Utilizamos 3 estações em Incheon, em 3 locais da cidade. Olhando essa análise aqui da tendência da temperatura, vemos que a temperatura tem aumentado de forma consistente. Um, esse aumento de temperatura indica um risco maior de noites tropicais, com chuva. Vemos agora um calor extremo em junho e agosto, o que diz que precisamos nos preparar fora do período de pico do verão. O pico de temperatura acontece entre 1 e 5 horas da tarde, que é uma hora de bastante atividade ao ar livre. Essa daqui é a nossa análise. A administração meteorológica da Coreia nos possibilitou esses dados, e o que nos possibilitou criar um mapa bastante em 3D, bastante objetivo. Esse tipo de dado é crucial para fazer a análise do risco de calor. Nós, com isso, fizemos um cálculo do índice de temperatura. Esses mapas aqui mostram que em agosto temos as temperaturas muito mais altas que em julho, e conseguimos ver exatamente quais áreas têm as temperaturas mais altas. Isso nos ajuda a priorizar que áreas precisam de mais apoio. Fizemos uma análise de vulnerabilidade, categorizando os grupos de vulnerabilidade em 5 aspectos. Idosos e pessoas com deficiência, aspectos sociais como soldados, mulheres grávidas, aspecto econômico, pessoas sem teto ou em vulnerabilidade financeira. E depois, ocupacional, tipos de trabalho ao ar livre. Isso nos ajuda a analisar os dados em cada um desses grupos para levantar estatísticas de como o calor afeta esses diferentes grupos. Vemos que o número de doenças causadas pelo calor tem aumentado em Incheon, e principalmente com os trabalhadores ao ar livre, o que nos mostra que essa é uma área claramente para ser abordada. Como fazemos isso? Como passamos do análise de dados a ações? Fazemos isso em 2 partes. O primeiro, com medidas estruturais, usando uma análise espacial para identificar os locais prioritários para mexer na infraestrutura. O segundo, medidas não estruturais, ou seja, uma análise temporal para descobrir quando e quem, ou seja, quando vamos tomar essas ações e qual é a população-alvo. Então,
essas medidas têm duas partes. Elas têm, elas consistem em mitigação do risco e adaptação das circunstâncias. Com relação à mitigação, as políticas incluem instalação de borrifadores para ah, e áreas de sombra para diminuir o calor. Essas são medidas de curto prazo. Medidas de longo prazo, ah, as medidas são aumento de área verde, ah, e, por exemplo, telhados verdes que diminuem a temperatura. Mas é importante saber que essas não são medidas feitas só uma vez. Elas têm a ver com uma mudança de mentalidade para medidas sustentáveis e consistentes ao longo do tempo. Para adaptação, no curto prazo, as medidas são o oferecimento de água gelada de forma gratuita. Centros de refrigeração são que oferecem abrigo com temperatura mais baixa para que as pessoas possam usar durante o dia. Pessoas que trabalham ao ar livre, por exemplo, no calor extremo, podem se refugiar nesses locais. Um resumo, então, integrar ações, ah, avaliação temporal, espacial e de vulnerabilidade para estabelecer as estratégias. Discutir estratégias de mitigação e adaptação com base nos dados. Como eu falei, os governos locais normalmente trabalham com recursos e pessoal limitado. Então, por isso é tão importante oferecer esses dados e a experiência prática para que os governos possam implementar ações cíclicas de reformulação das suas políticas. Promover essa integração entre a pesquisa e a prática é essencial para o nosso sucesso. Muito obrigado por sua atenção. Obrigada por esse exemplo muito prático de Yichon. Você deixou muito claro a ligação entre dados e políticas, entre dados e ação, bastante interessante. Muito obrigado por esse exemplo tão prático. E vamos continuar com outro exemplo prático, esse agora vindo de Portugal. Eu vou dar a palavra a Luís Carvalho, que é coordenador de assuntos técnicos da Municipalidade de Amadora. Então, Luís, gostaria de passar a palavra a você. Boa tarde, boa noite. Obrigado pela introdução. Muito obrigado pelo convite para participar desse evento. Eu vou contar para vocês o trabalho da municipalidade do município de Amadora, na perspectiva da jornada de resiliência de Amadora em Portugal. Para começar, Amadora é uma cidade pequena, com 24 mil quilômetros quadrados e quase 200 mil habitantes. Ela tem uma densidade populacional maior do país e isso nos dá um desafio muito grande para a segurança de toda a população. Por outro lado, mais de 20% da população é de idosos
e os jovens 15%. Amadora é uma cidade pequena, perto de Lisboa. Temos muitos riscos urbanos, como vocês podem ver nesse mapa. Vejam o número de incidências que tivemos no, eh, no período de 2000 a 2025. Eu vou mostrar alguns dos riscos. ah, Esses riscos estão relacionados a enchentes, acidentes rodoviários e incêndios urbanos. Como vocês podem imaginar, como numa, um lugar urbano, temos muitos desafios e as ondas de calor são um deles. Amadora juntou-se à campanha de cidades resilientes em 2010 para desenvolver esse modelo e para endereçar o risco de desastres. Então, nesses últimos 15 anos, fizemos um progresso significativo. Então, temos a Amadora, em 2016, foi nomeada modelo para resiliência e depois nos tornamos um centro de resiliência. Implementamos muitas práticas nesse período. Eu gostaria de mencionar a rede de partes interessadas, que muitas das práticas implementadas nesse período foram compartilhadas. Desenvolvemos ferramentas de gestão de prevenção e planejamento, interação entre a área urbana e departamentos de planejamento e emergência. Então, acho que, como eu disse a vocês, o reconhecimento do nosso trabalho teve a ver sempre com essa rede de troca de informações sobre a resiliência. Mas, para tentar entender um pouco o que está acontecendo em Portugal com relação à gestão de risco de calor, quando olhamos o que aconteceu nos últimos anos, é possível ver em que, nos anos recentes, Portugal teve muitas ondas de calor. Nós tivemos 14 ondas de calor. Em 2024, tivemos 8, distribuídas entre inverno, primavera e verão. Em 2025, 6 ondas de calor. O aumento da temperatura é evidente, obviamente, não só no calor, mas durante todo o ano. Tivemos períodos críticos entre julho e agosto, com mais de 1.300 mortes. Então, fica muito evidente o que estava acontecendo nesse período, e com incêndios florestais, inclusive. Portugal tem enfrentado esses riscos de ondas de calor, não só no verão, mas está acontecendo também nas outras estações. Em Amadora, o cenário é o mesmo. Quando olhamos aqui esses números nos últimos anos, vimos que nos últimos 30 anos, 20 cidades tiveram temperaturas maiores que a média. No último ano, Amadora foi foi o ano
quarto ano mais quente desde que começamos a registrar. Em Amadora, vemos um aumento de temperatura de 0,4, esperado até 2099. Ou seja, mais ondas de calor, mais impacto na população. Esse é o nosso cenário. Mas, olhando o que aconteceu no último ano em Amadora, tivemos 4 ondas de calor durante as ondas de calor tivemos 35 graus, 15 dias com temperatura mínima acima de 20 graus, 18 alertas enviados, identificação de pelo menos 10 mil pessoas vulneráveis e 71 óbitos. Neste período em 2025. A fim de entender melhor como as mudanças climáticas têm afetado a Amadora, com a cooperação das autoridades locais, academia, o serviço de saúde local. No ano passado, conseguimos fazer uma publicação sobre o perfil climático de Amadora para um melhor entendimento, ah, e, entendimento e a cooperação entre todas as partes interessadas, para planejamento de uma resposta ao risco, a esse desafio. Bem, temos soluções, estamos trabalhando nelas em anos recentes para reduzir o impacto das mudanças climáticas com essas ondas de calor. A primeira é a Amadora integrou um plano urbano com planejamento de respostas de emergência e médica para assegurar um desenvolvimento alinhado aos objetivos de resiliência ao calor. É importante dizer que essas iniciativas são coordenadas pelo prefeito, pela administração local e vários outros grupos. O segundo é esforços de proteção para grupos vulneráveis, incluindo a Cruz Vermelha, a Polícia Local, o Departamento de Serviço Social, todos trabalhando juntos para aumentar o alcance e atingir grupos de risco, como os idosos e pessoas sem teto. Por exemplo, durante o último verão, os departamentos de saúde social conduziram visitas a, a cada 2 semanas a cerca de 3 ou 4 mil residentes, assegurando que eles recebam o apoio e tenham a informação necessários. A terceira solução é um sistema de alerta local. A Amadora desenvolveu nos últimos 10 anos. Esse sistema é usado para informar os residentes desses riscos das ondas de calor e promover a segurança pública. Essas são algumas fotos que representam o trabalho que está sendo feito lá, organizados com a liderança da prefeitura, é, com maior consciência do público sobre o que fazer. Aqui estão as áreas em que estamos trabalhando no momento: o Instituto Meteorológico, a Autoridade de Proteção Civil, e aqui recomendações que estamos enviando para essas pessoas, para a nossa comunidade, com uma lista de recomendações para garantir a informação muito clara e fácil para ser entendida.
tentando utilizar o sistema, entender o sistema que a Amadora está usando nesse momento. Entre 2016 a 2024, nós mandamos mais de 1 milhão de mensagens via SMS para a comunidade, para disseminar as medidas contra o aquecimento, e todas as mensagens e medidas foram avisadas em mídias sociais em tempo real e de forma automática. E agora nós estamos desenvolvendo uma solução para trabalharmos com alarmes caso algo aconteça, se uma pessoa não tem rede social, não está na rede, esse sistema conseguiria entregar as mensagens para o público. Estou compartilhando com vocês um vídeo que promove esse trabalho, esse sistema de alerta. Essa é a nossa mensagem para que as pessoas possam assinar esse serviço de alerta e que isso as ajuda a ficarem seguras durante situações de risco que possam afetar a Amadora. E por outro lado, a municipalidade está trabalhando em planejamento específico para lidar com as ondas de calor. Nós temos aqui, nós estamos seguindo o exemplo, nós temos o exemplo da autoridade local de saúde que tem trabalhado com todos os stakeholders todos os anos, fazendo planejamento urbano e para lidar com ondas de frio e de calor. E isso está gerando propostas específicas de resposta e aumentando a capacidade de resposta do serviço público de saúde e também melhorando o nosso monitoramento dos impactos das ondas de calor sobre a saúde pública e também alimentando as informações sobre a população mais vulnerável, apoiando essa população e também na provisão de abrigos. Então, a autoridade local conta com a cooperação de todos os stakeholders, autoridades locais, existe proteção, sistema de proteção, e os departamentos da cidade estão atuando conjuntamente na prevenção, conscientização e antecipação de gestão de riscos. Mas nós temos muitos desafios ainda, e resumidamente nós temos algumas medidas em andamento, algumas delas eu gostaria de trazer para a minha apresentação, que são o sistema de avisos, o sistema de dados sobre clima, é algo que nós estamos ainda em desenvolvimento, temos que decidir bem, esses dados climáticos estão sempre contando com a colaboração que nós temos com todos os stakeholders civis e autoridades locais, as redes que nós temos. É uma colaboração entre entidades públicas e privadas. Eu acho que é muito claro que isso é muito importante para esse tipo de processo. E o monitoramento social dos grupos mais vulneráveis. Então, nós temos muitas ações que estão ainda para acontecer. Nós precisamos cada vez mais, nós sabemos disso, nós precisamos de estratégia melhor para combater a mudança climática, e isso tem acontecido bem devagar. Nós precisamos de mais, por exemplo, precisamos que nossa cidade seja mais ambientalmente correta e que afete menos o clima, e nós temos que fazer essa conscientização das pessoas que vivem sozinhas, por exemplo, as pessoas idosas. Temos que ter um investimento público e privado em soluções climáticas é, ecoamigáveis, digamos, então, produtos verdes e produtos que que reduzam os efeitos dos gases estufa. Então, nós temos muitos desafios ainda. Por exemplo, a Amadora tem um sistema de alarme, de alerta, mas a gente sabe que essas informações públicas sobre os riscos ainda são bastante relevantes, desculpem, relevante chegarmos aos setores ainda, quanto mais, essa extensão do serviço precisa ser ampliada para chegarmos melhor à população, precisamos nos preparar melhor, preparar os cidadãos, e isso precisa de investimentos sobre o aspecto técnico
e serviços cíclicos, mecanismos rápidos de comunicação, de alerta, campanhas e resposta avaliados, e avaliação sobre cada onda de calor. Então, para concluir, eu quero enfatizar a importância dos scorecards. A Amadora completou duas vezes esse scorecard apresentado pela colega da Coreia. Foi muito importante para ajudar a entender as lacunas e os pontos em que nós precisávamos melhorar em termos de resiliência no nível local. Então, eu concordo que os scorecards são uma ferramenta poderosa para melhorar a nossa resiliência. No caso da resposta a aquecimento e em Amadora, isso nos possibilitou melhorar nossas soluções sobre essa questão. Então, muito obrigada pela atenção e disponibilidade e posso responder perguntas. Ficarei feliz em responder perguntas se tiverem. Muito obrigada. Muito obrigada, Luiz, por essa ótima apresentação. E eu vi que tem vários pontos-chave em que você com a apresentação de enxão, inclusive a proteção à população vulnerável, a necessidade de bons dados, políticas de desenvolvimento de dados, etc. Eu vejo que tem muitas perguntas no canal de perguntas, então encorajo o senhor e outros apresentadores, palestrantes que vejam esse canal, vejam se podem responder algumas perguntas já em forma escrita. Nós vamos ter o senhor Mark Gordon, da UNDR em Genebra, falando sobre o arcabouço de governança, com relação ao risco de aquecimento. Vou passar para o Mark para a sua apresentação. Você tem a palavra. Muito obrigada, Luiz, também e aos palestrantes anteriores por sua sabedoria e insights, sem os quais nós não seríamos capazes de avançar coletivamente nos nossos esforços para lidarmos com a questão do aquecimento extremo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estou feliz em estar aqui compartilhando esse momento com vocês e eu vou passar por alguns dos trabalhos que estão sendo realizados em escalas diferentes e contextos diferentes, e como nós podemos começar a lidar com uma das questões, das ameaças mais perigosas atualmente às sociedades. Como vocês ouviram dos colegas, essa é uma crise sistêmica que já está disruptando ou rompendo o funcionamento de cidades, países, em contextos desenvolvidos e em desenvolvimento de maneira igual. Então, o calor extremo vai apenas intensificar as crises e vai causar cada vez mais disfuncionalidade, desigualdade e problemas nos nossos sistemas de saúde, sistemas de trabalho, agricultura. Vai ter impactos sociais e ecológicos que vão afetar tudo, desde educação a transporte, a sistemas de agricultura, saneamento, etc. E vai, na verdade, ameaçar os sistemas de apoio à vida dos quais nós dependemos e dos quais nós somos parte. Com isso, eu deixo um convite para vocês, e é uma verdade inevitável que nós não podemos, é um paradigma, nós precisamos mudar a forma como nós estamos buscando reduzir lidar com a questão climática antes que ela nos mate a todos. Então, nós temos que ter sistemas de identificação de calor extremo, isso é uma prioridade, e nós temos necessidade de ação coordenada. Por favor, alguém que está com o microfone aberto, feche. Eu gostaria de convidar a comunidade a fazer ações internacionais coordenadas. E na medida em que nós temos objetivos do milênio que falam especificamente sobre isso, algumas ações precisam aumentar a prevenção e a mitigação, assim como a adaptação e o preparo, resposta a essas questões climáticas. E como um dos riscos maiores e mais claramente identificados ao funcionamento dessa sociedade, como nós ouvimos os outros palestrantes, nós temos que ter respostas rápidas dos governos, das comunidades de investimento, setor privado, público e setores que têm lidado com os maiores problemas têm sido os sistemas de saúde, que têm lidado com questões de mortalidade e mobilidade cada vez maiores. Então,
As comunidades de especialistas e governos finalmente perceberam que os riscos sistêmicos do aquecimento demandam uma abordagem diferente que permita que os tomadores de decisões lidem com as realidades múltiplas da criação de risco e propagação de aquecimento extremo, e nós temos que lidar com as causas base e assim podemos lidar com os riscos antes de que eles se manifestem. Os estados e cidades, autoridades desses locais precisam reconhecer a necessidade de abordagens multidisciplinares e serem confrontados com a questão da necessidade de evolução dos mecanismos que estão impedindo essas abordagens. Essa, esse conjunto de ferramentas está sendo desenvolvido para facilitar o trabalho dos governos, está sendo liderado por especialistas de vários setores, de energia, agricultura, transporte, o design urbano, etc., mas também investidores, setor privado, assim como a academia, os acadêmicos da ONU e sociedade civil, coordenados pelo UNDRR, junto com as informações da rede de saúde da ONU e a rede de monitoramento climático. Esse modelo de investimento é feito para acelerar a prontidão de resposta a questões de aquecimento para ajudar as cidades, enfim, as cidades locais, nacionais, subnacionais, as coordenações múltiplas de processo decisório, aumentando também a responsabilidade e o alinhamento dos investimentos para que as cidades possam acelerar a ação e de resposta e aumentando a resiliência a questões de aquecimento. Então, nós precisamos de investimento em políticas, em ações, em vários setores, disciplinas, domínios e escalas, para evitar e reduzir o dano causado pelo risco de aquecimento extremo a a bilhões de lares e setores, e que possa proteger os ecossistemas dos quais nós dependemos. Então, os objetivos desse arcabouço e deste kit de ferramentas, essencialmente é apoiar os tomadores de decisões de maneira pluralística para avaliarem e identificarem ações-chave para identificar os riscos e a sua governança. Esse risco seja informado de maneira pública e privada, assim como as suas medidas, de prevenção. Isso exige a participação de campeões, de instituições públicas e privadas para aumentar a visibilidade e a responsabilidade, que isso possa acontecer e empoderar os setores no fortalecimento de capacidades e que isso possa levar às etapas subsequentes de fortalecimento de resiliência. Então, isso preenche uma lacuna crítica de conhecimento e oferece ferramentas para impactar o turismo, a agricultura, o comércio e outros contextos. É um modelo escalável, pode ser aplicado em contextos nacionais, subnacionais, regionais, etc., e é um catalisador de financiamento e investimentos. E o que significa isso em essência? São três componentes, basicamente, nesse arcabouço de ferramentas. Primeiro é um modelo de maturidade, de avaliação de maturidade de respostas, é uma avaliação de maturidade para a governança da questão climática, e que tem reconhecimento de lideranças, medidas responsáveis e colaboração. E assim, para desenvolver curvas de maturidade, identificar oportunidades e lacunas. A partir daí, se operacionaliza as ações e se procura ciclos de aprendizagem que se possa melhorar modelos, sejam apoiados por dados e funções analíticas que identifiquem cada estágio, cada componente da segunda parte lida com como os atores e instituições podem traduzir a pressão social com relação ao calor extremo em termos de reformas institucionais, ações governamentais e outras ações que permitam que o público e talvez até o próprio capital privado possa ser catalisado de forma a mitigar o clima. Então,
Nós temos aqui a avaliação de lições aprendidas para melhorar a avaliação e tomada de decisões. E eu sei que muitos de vocês estão bastante familiarizados com isso. Muitos colegas aqui, como o nosso colega de Amadora mostrou, que existe esse componente de 9 elementos que são identificados através de mapeamento e envolvimento de stakeholders do setor público, identificação do risco em si e como ele se manifesta em todos os setores, disciplinas e domínios em várias escalas, seguido pela avaliação e mapeamento de vulnerabilidades, coordenação, prevenção, mitigação, adaptação, planejamento de longo prazo, 6, integração, 7, a preparação de aspectos de avisos de alertas precoces, 8, resposta e 9, implementação em curto, médio e longo prazo de ações de mitigação. No processo de desenvolvimento desse trabalho, mais uma vez quero enfatizar que isso não é um exercício que veio de uma disciplina acadêmica teórica. Isso nasceu de uma avaliação de experiências nacionais e subnacionais. E a gente possa ter avaliações de risco que se transformam em ações. Muitas experiências foram trazidas por instituições diferentes, algumas das 6 práticas listadas incluem um arcabouço nacional, municipal, local, que identifique mecanismos sustentáveis, um planejamento de estrutura, coordenação multissetorial e métricas baseadas em avaliação baseada em métricas. Então, esses 3 componentes, essas 3 ferramentas já formam parte da primeira fase, que permitem que a gente entre no estágio 2, institucionalização, um exercício de institucionalização, que permite alinhamento de políticas de longo prazo e o risco de investimento diminui. Então, isso pode envolver mais colaboração e engajamento de outros atores que possam oferecer assistência técnica para a cocriação de funções integradas. Pode incluir serviços de informação, de coordenação, planejamento de investimento, risco financeiro, apoio político, e legal, institucional e consulta pública. Então, para concluir, eu fico feliz em receber suas perguntas. Essa questão está sendo aplicada por vários países na África, Ásia, Caribe, nesse momento, juntamente com os governos e investimentos, com a intenção de aumentar e expandir a aplicação em todo o mundo, em geografias diferentes, em países diferentes. A gente gostaria de ouvir de vocês se vocês acham que isso pode ser aplicado à realidade de vocês, que vocês possam experimentar. Então, esse é o primeiro ano de engajamento. Planejamento que tem o objetivo de estabelecer governança local e regional de monitoramento de risco, identificação de necessidade de prioridades e prioritárias de investimento, como vocês podem ver aqui, o que já está sendo aplicado. Isso implica aspectos de projetos, como estão desenhados e seu planejamento, como vão ser incluídos na governança de riscos e na avaliação de maturidade de respostas, onde estão avaliação de limiares e avaliação de engajamento, avaliação de risco, simulações, identificação de prioridades para investimento em ação. Então, fundamentalmente, isso não vai funcionar a menos que seja liderado por vocês, autoridades municipais, locais, regionais e nacionais, em aplicarem isso para uma abordagem, visando uma abordagem integrada. Então, a gente contaria com o feedback em tempo real de vocês. Isso seria muito importante que os nossos parceiros expandam seu trabalho junto às autoridades locais para fortalecer o conhecimento, a avaliação de risco finalmente, para informar os investidores públicos e privados para melhorar a resiliência em todos os setores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Mark, por fazer esse resumo de forma tão coerente e por enfatizar o ponto da boa governança, que é muito importante. Esta foi a nossa apresentação final de hoje, mas agora vamos dar uma olhada num mini questionário para ver quanto que vocês aprenderam na sessão de hoje. Então, passo a palavra a Mai. Espero que possam ver a minha tela. Vamos fazer essa. Temos 4 perguntas nesse questionário. E, novamente, eu vou pedir a vocês para logar no slido.com. Vocês podem usar o celular aqui com esse código QR. Isso não é uma avaliação, é só para termos uma ideia do que aprendemos hoje. Cada uma das perguntas ah, vai ter, vai aparecer aqui no painel. Peço que respondam da melhor forma e rapidamente, por favor. Aqui temos os nomes de todos os participantes. Acho que temos um bom número aqui. Espero que estejam prontos. Eu vou colocar a pergunta 1. Falso ou verdadeiro? A redução do risco de desastre é responsabilidade somente das agências de resposta à emergência. Verdadeiro ou falso? Vou lhes dar um pouquinho mais de tempo. 400 pessoas responderam. Vamos ver a resposta. A, a maioria respondeu corretamente. Não é só responsabilidade das agências de emergência. A redução do risco de desastre é responsabilidade de todos. E vocês viram exemplos aqui de aumentar a resiliência das cidades, feitas não só pelo governo local, mas por os principais partes interessadas. Aqui nossa líder aqui que respondeu em 5 segundos. Segunda pergunta: verdadeiro ou falso? A gestão eficiente do risco de calor extremo deve combinar resposta de longo prazo e com respostas imediatas e decisões sobre investimento. Muito bem, a maioria respondeu corretamente. Exatamente. A gestão do risco de calor extremo não deve olhar somente numa resposta aos acontecimentos, mas olhar no longo prazo, tomar decisões de investimento e planejamento de longo prazo, esperando o impacto de longo prazo. Vamos ver se mudou. Sim, mudou o líder do nosso questionário. Terceira pergunta: qual dos seguintes é o melhor abordagem de longo prazo para a gestão de risco de calor extremo? 1. Abrir centros temporários de refrigeração durante onda de calor. 2. Usar os dados sobre o risco de calor para melhorar os padrões de construção. Emitir alertas alguns dias com antecedência. Distribuir garrafas de água. Exatamente. A segunda, usar dados sobre o risco de calor extremo para intervir nos padrões de construção e design urbano. Temos outro líder aqui no nosso questionário. E agora a última pergunta, múltipla escolha. Como é que o scorecard de resiliência a desastre apoia a tomada de decisão de risco de calor extremo? Fornecendo uma ferramenta de avaliação para
identificar prioridades, promover o diálogo entre os participantes, os stakeholders, e desenvolver uma compreensão comum. Criar uma base que possa informar decisões. A maioria respondeu corretamente. Todas essas são respostas corretas. Identificar as lacunas, estimular a network. Parabéns a todos. Tenho certeza de que a maioria, respondeu corretamente e vamos aprendendo juntos aqui. Muito obrigado a todos. Com você de novo, Av. Obrigada e muito obrigado a todos que responderam. Parece que vai ficando mais difícil a cada pergunta. Para finalizar esta primeira sessão, não podemos recapitular tudo que foi dito, mas vamos dizer que o nosso maior desafio é que mais e mais cidades estão expostas a ondas de calor. Mas a boa notícia é que temos bons exemplos, ferramentas, temos estratégias já aplicadas e testadas e que podemos copiar. E vamos falar mais disso nas próximas sessões. A sessão 2 acontecerá daqui a uma semana, na quarta-feira, dia 6, no mesmo horário. Vai ser liderada pela OPAS e vai ser sobre inteligência geoespacial e tomada de decisão em emergências de saúde. Vamos abordar de novo ferramentas, casos de sucesso sobre impactos em determinadas áreas. Temos aqui materiais, informação sobre a próxima sessão, que peço que copiem. Aqui está o link para nosso site, onde vocês poderão acessar esses documentos. Agradeço a todos por sua atenção, por sua participação ativa e espero ver vários de vocês nas nossas sessões 2, 3 e 4. E muito obrigado a todos os organizadores por sua participação e engajamento com o nosso trabalho. Nos vemos na próxima semana. Até logo.